vídeo aqui eu fiz ele principalmente porque quando eu tava na fase de pré-vestibular, cara, eu não tinha um método bem formado, eu não sabia exatamente como é que funcionavam os estudos e eu ficava extremamente inseguro por isso. Nesse sentido, eu tinha medo de, sei lá, minha família achar que eu não ia ser nada na vida. E não que hoje eu seja, porque eu ainda tenho mais horas de House e Grey's Anatomy do que eu tenho horas de faculdade. Mas eu achava que se eu não passasse em algum grau, a minha família, meus parentes, iam achar que eu fracassei, que eu sou incompetente ou algo do tipo. Enfim, todas essas crenças limitantes que não necessariamente representam a verdade, que só existiam dentro da minha cabeça, mas que me incomodavam muito, muito e muito. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer os 4 principais pilares que eu julgo essencial para minha aprovação em medicina. Para economizar o seu tempo, eu sei que todo mundo tem um tempo corrido, os 4 principais pilares vão estar listados aqui na descrição para se você quiser pular para um deles especificamente. Os 4 pilares são: como foi o meu ensino médio, como foi que eu me preparei, que eu me organizei para passar, como foi a minha jornada de aprovação e quais são os sinais que eu tô no caminho certo, o que mostra para mim se eu tô mais perto de passar ou mais longe de passar. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo e vamos pro primeiro tópico. Eu vou ser brutalmente sincero com você aqui. A gente não tinha nada de muito especial na nossa vida, porque todo o dinheiro assim que a minha mãe ganhava, que podia sobrar, ela destinava para me pagar uma excelente escola na minha cidade. E eu estudei numa escola muito boa realmente na minha cidade, mas só tinha um problema: era a melhor escola do interior. E vamos ser sinceros, ser o melhor entre os piores não é lá essas coisas, não é muito difícil. E não que eu esteja dizendo aqui que minha escola é ruim, sou extremamente grato a eles, extremamente grato ao que eles me ensinaram e eu aprendi muita coisa lá realmente. Talvez a maior dificuldade da escola não esteja nem no material didático ou nem nos professores. Os próprios alunos mesmo que não tinham esse apego tanto ao estudo e etc. Então eu quero tirar a culpa da escola aqui, tô jogando a culpa pros alunos. Mas presta atenção, eu tava numa escola boa, só que no interior. E eu fico imaginando o quão difícil deve ser pessoas que estão em escolas não tão boas e ainda assim estão no interior. Então esse problema deve ser muito, muito mais agravado. O fato de eu ter feito ensino médio em um colégio que não era tão bom assim, me fez ficar com muitos furos na base. Me fez ficar com várias deficiências. Não sei se foi por falta de dedicação minha, o que eu sei era, eu tentava me manter entre os 3 melhores da sala. Eu sentia que estatisticamente os 3 melhores da sala sempre eram aprovados por que eles quisessem. E cara, incrivelmente essa minha estatística, ela geralmente se mostra na prática, na realidade. Eu tentei me manter nesse lugar e quando eu fui fazer o Enem, adivinha só, não passei. Na verdade, no meu primeiro Enem, eu tirei 580, se eu não me engano. E eu falei, cara, já que eu tirei 580, pro meu segundo ano, foi no meu primeiro ano, no meu segundo ano eu vou tirar 600 pontos. Fui lá, fiz a prova do Enem, eu tirei 599,66. Eu não tirei os 600 pontos e fiquei puta merda. Eu tava no segundo ano, tinha passado um ano inteiro de estudos e eu tinha conseguido aumentar só 20 pontos. No meu terceiro ano, eu saí de 599 e fui para 650. Eu tenho notícias de pessoas hoje que tiram 650 pontos no primeiro ano. E olha que eu era um dos melhores da sala. Então assim, não é que eu não estudava. Eu fazia o mínimo do que eu tinha que fazer. Fazia todas as tarefas que tinha que fazer, tudo certinho, ok, beleza. Só que eu não tinha nenhum incentivo, nada que era voltado para Enem, nada que era voltado para vestibular. E por isso, se eu continuasse naquele ritmo, seria quase impossível eu passar no vestibular daquele jeito. Provavelmente eu nunca passaria mesmo, de verdade, assim, mesmo que eu quisesse. Eu poderia passar até para outros cursos e tal, mas como eu era ampla concorrência, inclusive, eu não conseguiria passar para nenhum curso de alta relevância tirando 600 pontos, 650 pontos. E alta relevância, eu não estou querendo dizer que os outros cursos são ruins, não. Mas os cursos de maiores notas, eu não chegaria nem perto de passar. Bem, e agora que a gente já falou dos motivos de eu não ter passado no meu ensino médio, porque provavelmente eu não passaria se eu continuasse daquele jeito, vamos pro ponto que é importante, né? O que eu precisei fazer, o que eu precisei mudar, como é que eu precisei me preparar para eu chegar na aprovação? O que mudou na minha vida de um ano pro outro? Quando eu me formei no meu terceiro ano, eu falei assim, cara, eu preciso reformar o meu estudo, eu preciso mudar exatamente como eu estudo. Para você ter ideia, eu terminei meu terceiro ano sem saber fazer uma equação da reta, por exemplo. Não sabia nada de geometria analítica, não sabia nada de logaritmo, não sabia nada de várias coisas. Então eu falei, eu preciso reestruturar a minha base. E foi isso que eu fiz.
Eu tracei um plano de 2 anos, em que no primeiro ano eu ia só estudar a base, eu ia me focar 100% na base, e no meu segundo ano eu ia me aprofundar em tudo aquilo que faltasse. E foi assim que eu fiz. Eu consegui uma bolsa de 50% num dos colégios mais renomados do país e fui pra cima. Então eu estudei tudo que eu podia estudar do básico, realmente tudo que eu podia estudar. Como eu não me programava direito, como eu não me preparava direito, eu não consegui nesse ano terminar todas as apostilas. Eu deixei a última apostila de lado, eu deixei a última apostila fora disso. Simplesmente porque não deu tempo mesmo de fazer. Mas não deu tempo, não que o tempo não fosse suficiente, não deu tempo porque eu não sabia como fazer para estudar todas as apostilas, inclusive aquela. Então eu fui só até onde eu conseguia ir, que eram 6 apostilas durante o ano, eu fiz 5 apostilas e deixei a última de fora. Então eu continuei sem ver muita coisa, continuei sem ver logaritmo, continuei sem ver várias coisas. Mas eu fui para a prova de qualquer jeito, daquela forma. Até o meu terceiro ano, o único cursinho online que eu usava era o Descomplica, assim, era um que tinha mais diferente. No meu primeiro ano de cursinho, eu não senti muita necessidade de usar cursinhos, assuntos muito específicos, eu via uma videoaula ou outra no YouTube, embora eu ainda tivesse uma conta do Descomplica para poder usar quando eu precisasse. E nesse primeiro ano, o resultado já foi gritante. Eu saí de 650, 649, alguma coisinha para ser mais exato, para 740 pontos. Foi uma evolução de 90 pontos em um ano. E aí eu descobri realmente mais ou menos como é que eu precisava estudar para ter bons resultados no Enem. Como foi a minha jornada de aprovação quando eu realmente entendi o que eu precisava entender? Como eu comecei do zero da base, eu tinha sempre uma pergunta na minha cabeça. A pergunta era a seguinte: o que eu preciso saber para eu entender esse conteúdo? Porque como eu tinha vários buracos, tinham vários conteúdos que eu não sabia. Então eu ia estudar geometria analítica, só que eu não tinha a base da geometria plana, eu não tinha a base da geometria espacial. Então vinha alguns exercícios que eles colocavam num plano cartesiano e pediam para rodar aquele cilindro e perguntavam o volume. Era um exercício de geometria analítica, porque estava no plano cartesiano, só que era um exercício que pedia conhecimento de geometria espacial. E eu não sabia. Então eu sempre tinha uma pergunta em mente: o que eu preciso saber para eu poder entender esse conteúdo? E essa pergunta construiu a minha base no meu primeiro ano. Entrando agora nesse segundo ponto, que é o ponto que eu realmente coloco como a jornada da minha aprovação, eu quero falar o ponto-chave do que faz um aluno que está bem encaminhado para ele passar. E se eu pudesse resumir tudo em 2 palavras, seria produtividade e organização. Até o meu primeiro ano, eu descobri que eu estava estudando ali o máximo que eu conseguia. Só que eu era muito improdutivo porque eu era pouco organizado. Então eu fazia ali 2 ou 3 aulas por dia, aprendia muito dessas aulas, fazia muitos exercícios, sim, mas era muito desorganizado, tanto que eu não conseguia terminar a apostila. A minha grande descoberta do segundo ano de cursinho foi me organizar. E eu não era nada organizado. Até abril do segundo ano do cursinho, eu estava pior do que eu era no primeiro. Eu estava estudando menos, eu estava entendendo menos os conteúdos do que eu entendia no primeiro. Teve um fator importante que eu preciso contar pra vocês, foi que eu mudei de cursinho. Quando eu mudei de cursinho, eu fui para um material muito mais difícil do que eu estava acostumado. E eu não conseguia fazer os exercícios. Na nova apostila tinha os exercícios da turma ITA, tinha exercício do AFA, dos vestibulares militares, então eu não conseguia me adaptar muito bem. E eu estava gastando mais tempo para estudar assuntos básicos. Então, tinha um exercício de movimento retilíneo uniforme, só que era uma questão da VUNESP super difícil, eu não conseguia fazer, porque eu estava preparando para o Enem. E aí eu vi que nem o básico eu tinha aprendido direito. E nessa altura do campeonato, eu estava mais perdendo o jogo do que ganhando. Porque eu não conseguia me organizar, eu não estava conseguindo aprender a base direito, porque eu estava inseguro em relação ao conhecimento que eu tinha e estava indo tudo por água abaixo, já no meu segundo ano de cursinho. Esse que entra um fator chave na minha vida. A Thaísa. Eu vou deixar aqui um vídeo que a gente gravou sobre relacionamentos e namoro e no cursinho e na faculdade, como é que isso aconteceu. Mas a grande questão é, a Thaísa me ensinou a estudar. A Thaísa me ensinou que a gente podia ser produtivo nos estudos e que dava para ser organizado. E quando eu aprendi isso, cara, destravou um monte de coisa na minha cabeça. Eu saí de 2 a 3 aulas por dia para fazer 10 aulas por dia. Quando eu aprendi a colocar as coisas no papel, e também eu vou deixar um vídeo aqui ensinando como é que era esse cronograma que eu fazia, quando eu aprendi a fazer um cronograma de fato, eu falei, cara, agora eu consigo passar. Como eu disse pra vocês, a gente começou a estudar lá por abril. Pra ser mais sincero, a gente começou a estudar em junho, porque a Thaísa tinha passado no terceiro ano dela, ela estava esperando ser chamada, ela foi chamada em maio, ela passou 30 dias fora do cursinho e ela voltou em junho. E quando ela voltou, a gente começou a estudar junto. E desse momento que a gente começou a estudar junto, eu que tinha feito 2 apostilas nos primeiros 4 meses do ano, ou seja, em janeiro, fevereiro, março, abril e maio, nos 5 primeiros meses,
eu tinha feito 2 apostilas. Eu fiz 4 apostilas nos outros 4 meses do ano, que era junho, julho, agosto, setembro. Um mês antes do Enem, que era o mês de outubro, a gente tinha acabado tudo e estava fazendo os 10 últimos anos de prova. Para você ter ideia do quanto ser produtivo e ser organizado nos estudos muda todo o jogo. Eu fazia antes uma apostila a cada 2 ou 3 meses. Depois de conhecer a Thaís, me organizar e organizar os meus estudos, eu passei a fazer uma apostila por mês. Esse é o poder da organização. E o fato de eu ter esse tempo adicional, o fato de eu me organizar dessa maneira, me permitiu ir tranquilo para a prova, porque eu sabia que eu tinha estudado tudo, eu sabia que eu tinha revisado tudo, eu sabia que eu tinha feito os 10 últimos anos de prova, e esses foram os fatores que foram determinantes para a minha jornada da aprovação. Então a gente entra na última parte desse vídeo, que é como eu sei que eu estou preparado. Quais são os sinais que eu estou preparado? Como é que eu sei que eu estou indo para o caminho certo? E antes de falar disso, eu preciso falar dos 2 superpoderes que eu utilizei durante a minha jornada da aprovação. O primeiro superpoder foi colocar o cronograma como soberano. Eu entendi que o cronograma para mim ia ditar todo o meu dia. Eu me baseava pelo meu cronograma e depois eu programava o meu dia. Embora eu já tenha um vídeo ensinando como fazer cronograma, vou deixar aqui em cima para você, dá pra gente conversar só sobre os aspectos filosóficos do cronograma. Porque é isso que vai fazer você seguir ele. A parte prática, colocar materinha lá, todo mundo sabe fazer, qualquer pessoa te ensina. O que é difícil mesmo é você entender como é que você pode seguir aquilo ali religiosamente. Esse foi o primeiro superpoder. O segundo poder que eu aprendi com a minha jornada da aprovação foi o da preguiça produtiva. O que é a preguiça produtiva? Quando você coloca o cronograma como soberano, você precisa fazer aquelas coisas que estão ali. E eu passei a, nos meus momentos de preguiça, colocar atividades que me deixavam produtivo. Então, quando eu tava no ônibus perdendo tempo, cara, eu ia lendo um livro. Quando eu chegava em casa, cansado já do dia inteiro de aula, eu colocava uma videoaula sobre um assunto que eu tinha visto durante o dia ou que eu ia ver amanhã, porque eu já sabia o que eu ia ver amanhã, e eu ficava assistindo, ficava ouvindo ali, sem preocupação, sem estresse, sem nervosismo, sem estar anotando. Eu deixava o professor falar sobre a fórmula de Bhaskara. Eu ia jantar, colocava o celular ali do meu lado e ia jantando, ele ia falando, ó, a fórmula de Bhaskara e tal, sem estresse, sem nervosismo. Eu tinha estudado tudo que eu precisava durante o meu dia. Isso era só uma forma de eu ter preguiça produtiva. Naquele meu momento de ócio, tá ouvindo alguma coisa. Eu ia tomar um banho, eu deixava o cara falando sobre ditadura militar, eu não precisava estar anotando, eu não precisava falar do DOI, COD, DOPS, não sei o que. Precisava de paranoia. Eu ia ouvir a história, ia viver a história, imaginar, pensar, pô, os generais e tal. Eu podia estar ouvindo aquilo ali de uma coisa que eu já tivesse estudado um dia antes, mas eu tava vendo ali para revisar aquele conteúdo, para reviver aquilo, para sentir de novo, ou para fazer uma introdução para o que eu ia estudar no outro dia. Tranquilidade, com calma, sem estresse, porque é isso que fazia sentido na aprovação. Se a gente fosse doido fazer tudo que a gente tinha feito, a gente não tinha feito. Tanto que os professores pediam para os alunos estudarem menos, falavam, olha, vocês não precisam ficar na nossa frente, fiquem tranquilos, todo mundo aqui está atrasado. Todo mundo nada, eu e a Thaís a gente estava adiantado em relação ao conteúdo, mas porque a gente fazia com tranquilidade, porque a gente colocava o conteúdo como soberano e porque a gente utilizava a preguiça produtiva. Para mim, o primeiro sinal de que você está perto de passar é quando você já fez tantas questões da prova que você pretende passar, e essas questões começam a se repetir. Esse para mim é o primeiro sinal claro. Quando você começa a bater o olho na questão e falar, essa daqui é da prova de tal ano, essa daqui é da prova de 2012. É um grande sinal para mim de que você está no caminho certo e de que você está cada vez mais perto da aprovação. O segundo sinal para mim de que você está perto de passar, ou que está chegando mais perto e está ali, é quando você começa a olhar para o modelo das questões e você já sabe como resolver as questões sem ter tocado no papel, sem ter feito conta, sem ter visto nada. Você olha para a questão e fala, essa questão resolve desse jeito. Isso me diz que você já fez muita questão. Isso me diz que você já está muito preparado. Assim como no primeiro modelo, de você olhar para a questão e já saber de que prova ela é, isso me diz que você está muito no caminho certo. Então quando você olha para uma questão e fala assim, tá, isso aqui é a regra de 3. Tá, isso aqui resolve por porcentagem. Isso aqui é a probabilidade, é arranjo ou combinação. Isso me diz que você está muito no caminho certo, que você está muito perto da aprovação. O último sinal é quando ela começa a acertar o número de questões na prova que as pessoas dos últimos anos acertaram. E eu vou te dar um exemplo para tornar mais claro isso que eu estou dizendo. Se ela começa a fazer os últimos anos de Enem e começa a acertar nessas últimas provas de Enem o mesmo que o pessoal do ano passado precisou para passar, eu acho que ela está num caminho muito perto da aprovação.
eu acho que ela tá chegando muito próximo do momento que ela precisa. Porque realmente ela tá chegando ali no ponto ótimo. Claro que no dia de prova coisas estranhas acontecem, a gente passa a questão errada por gabarito, a gente está mais nervoso. Então o ideal é que você vá para a prova acertando mais questões do que o pessoal precisava. Mas se você já estiver acertando a mesma quantidade, já me disse que você está num excelente caminho. Eu gostaria muito de ter ouvido isso, eu nunca vi ninguém falando sobre isso na internet. E essas coisas começaram a me dar o diagnóstico de que eu estava caminhando para o caminho certo. Essas coisas começaram a me dar o diagnóstico de que eu tava arrumando pro caminho certo. E cara, isso me deu uma paz na alma. Óbvio que eu não fui pra prova tranquilo, acho que ninguém vai pra uma prova dessa tranquilo. Mas isso me dava a calma de que eu tinha feito tudo que eu poderia ter feito e que eu tava indo pro caminho certo. E essa maturidade de prova, essa maturidade só veio quando a gente fez os 10 últimos anos de prova. E por isso que eu digo pra todo mundo que me acompanha aqui no YouTube, digo pra todo mundo que me segue lá no Instagram, cara, se tem um conselho forte que eu posso te dar faz todas as apostilas antes do Enem e revisa pelo menos os últimos 10 anos de prova. Isso te dá uma maturidade tão grande, isso te dá uma tranquilidade tão grande, isso te dá uma certeza tão grande. E de preferência, termine isso tudo uma semana antes do Enem para você poder relaxar um pouco, para você poder baixar a tensão. Foi exatamente isso que a gente fez, foi exatamente isso. Como a gente terminou todo o conteúdo um mês antes do Enem, a gente fez as 10 últimos anos de prova a 3 semanas da prova e deixou a última semana da prova para ficar tranquilo. Para você ter ideia, na última semana da prova do Enem, a gente assistiu os 7 Harry Potters. A Thaís é fã de Harry Potter, a gente estava junto, assistiu os filmes, assistiu um filme por dia. E para não dizer que a gente não fez nada, não fez prova nenhuma, a gente deixou a prova que tinha sido ano passado para fazer na semana antes da prova. A gente fez o Enem em novembro de 2016 e a gente deixou o Enem de 2015 para fazer na quarta-feira antes da prova, que ia ser sábado e domingo. Naquela época ainda era sábado e domingo, hoje é em 2 domingos, né? Então foi isso. Cara, e funcionou super bem. Nesse meu último ano, eu tirei 784,95, eu digo que é 785, tirei 785 e consegui passar. Passei em 3 faculdades federais, dava para passar em outras, mas eu não ia jogar minha nota para outros cantos só para dizer que eu passei. Mas passei mesmo, que fui aprovado em 3 federais, foi na UFS de Sergipe, capital de Aracaju, na UFC de Barbalha, que foi a cidade que eu decidi fazer, e foi na UFPI de Parnaíba, que é a cidade natal da minha namorada. Essas foram as 3 federais e passei em algumas particulares, passei nas 2 particulares de Fortaleza, fiquei bem colocado na estadual do Ceará, passei para a segunda fase, quase fechei a prova da estadual do Piauí. Fiz 59 de 60 questões da primeira fase, mas eu nunca tinha estudado a prova, nunca tinha feito nem simulado, então não sabia como era a segunda fase, e aí bombei na segunda fase. Mas de qualquer forma, gostei muito de Barbalha, gostei muito da experiência que eu tenho em Barbalha, gosto da universidade, eu sei que tem muita gente aqui que me acompanha que tem um sonho de fazer o UFCA, eu tenho o sonho de que você seja meu calouro. Se você gostou do que você viu aqui, comenta até o fim Marcos, para eu saber que você estava aqui, bota aí hashtag até o fim Marcos. E cara, não esquece de mandar esse vídeo para algum amigo seu que precise saber desse conhecimento. E não esquece de dar like e se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. É isso e até o próximo.